Bom dia, galerinha. Show! Erivan Monteiro chegando nesse 29 de dezembro de 2025. O ano tá acabando, mas tem muitas novidades no mercado da bola. O Erivan Monteiro, claro, sempre atento a todas essas novidades para deixar você sempre bem informado, porque aqui de segunda a sexta-feira a gente sempre traz as novidades do mundo da bola, o mercado da bola, jogos, placares, aquele canalzinho independente, nada de politicamente correto, sem mimimi, sem blá blá blá, só a verdade nua e crua, tudo que foi relacionado ao mundo do futebol, o Erivan Monteiro traz para vocês. Tem alguns disse-me-disse desse mercadão e eu trouxe aqui para vocês algumas dessas notícias. E se você gosta de futebol, o Erivan Monteiro está aqui de segunda a sexta-feira, sempre com todas essas notícias, para que você saiba o que está acontecendo com o seu time, com o seu rival, como vai ser o 2026 da sua equipe no Brasil e no mundo. Tudo que for relacionado ao futebol tem no Erivan Monteiro. Nos ajude a continuar crescendo no YouTube, para que a gente sempre continue trazendo todas essas novidades para vocês aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e já deixa aquele seu like gostoso, maroto. Qualquer opinião que você citar, crítica, elogio, tá valendo. O que você divulgar de comentário lá no canal já ajuda demais e aquele like também fortalece muito. Aproveita e compartilha com todo mundo que você conhece. Ajude o Erivan Monteiro a continuar crescendo mais e mais na plataforma do YouTube. Espero demais o seu apoio. Vamos ao Fortaleza Esporte Clube, que depois de 11 anos, Marcelo Paes, dizendo que foi uma das decisões mais difíceis da sua vida, deixou o Fortaleza e foi trabalhar na equipe do Corinthians, que perdeu o Soldado para outro time, se eu não me engano, para o Cruzeiro. O Fabinho Soldado foi, eu não lembro, desculpa, eu não lembro bem, mas eu acho que foi para o Cruzeiro que o Fabinho Soldado foi. Mas o Fortaleza já no domingo já anunciou um novo CEO. Quem é esse novo CEO? É Pedro Martins. Quem é Pedro Martins? O cara já trabalhou no Santos, já trabalhou no Botafogo e o cara tem cursos nada mais nada menos do que de estratégia desportiva em Harvard Business School. Curso online. E também o cara estudou e fez um curso da Elite de Scout pela UEFA Academy. Mas o cara é bem entrosado dentro do mundo do futebol, conhece bem, já trabalhou em clubes da Série A como Botafogo e Santos. O cara vem para um grande desafio, que é levar esse Fortaleza novamente para a elite do futebol brasileiro. E ele disse, abre aspas, em suas primeiras palavras: estou muito feliz, motivado por fazer parte deste projeto, não apenas pela grandeza e pela representatividade do clube, mas também pelos desafios que tem pela frente. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Bom, é um CEO altamente experiente, mas para que o trabalho dele seja muito bem feito, ele precisa de grana para poder investir no clube de futebol e o time voltar a ser grande, voltar a figurar entre os melhores do Brasilzão, como foi até 2025 mesmo. Disputamos a elite do futebol brasileiro, disputamos Libertadores, não ganhamos porque vocês já sabem os motivos, porque um time como o Fortaleza não vai ganhar um brasileiro, não vai ganhar uma Copa do Brasil, não vai ganhar uma Libertadores. Mas quem sabe um dia, com um grande aporte financeiro e com esse CEO que é muito inteligente, um cara que conhece o mundo do futebol, a gente não pode ter sonhos maiores. Boa sorte para o Pedro Martins, novo CEO da equipe do Fortaleza. E o Lucas Villalba? Quem é Lucas Villalba, meu parceiro? Um jovem atleta que jogava no Nacional do Uruguai e já realizou exames médicos, passou e assinou um contrato com a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, que pagou 3 milhões de euros pela contratação do atleta, 16,3 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do atleta. Notícias do portal TF, meu parceiro, TF. E o Red Bull Bragantino, segundo Lucas Rossetto e Felipe Silva, Bragantino venceu a concorrência contra o Palmeiras de Parque Antártica e o Botafogo pelo atacante Yuri Alves, de apenas 19 anos, que estava na equipe do Atlético Goianiense. Os caras vão comprar em definitivo 40% do atleta, deixando 40% para o Atlético Goianiense e 20% fica com o próprio atleta. Ou seja, os caras vão vender por uma bela de uma grana para o Red Bull Bragantino, vão ficar com 40% do atleta, ou seja, só vitórias nessa transação aí para a equipe do Atlético Goianiense, que vai disputar a Série B com esse belíssimo aporte financeiro
pelo seu atacante Yuri Alves, de apenas 19 anos. Que se for tudo isso que o Bragantino quer, que o Palmeiras pensava e o Botafogo, o cara vai render tanto dentro de campo como fora dele. Tanto para o Bragantino, que é um time que compra jovens atletas pensando numa venda futura, como para o Atlético Goianiense e para o próprio atleta, meus amigos. O mercado da bola brasileiro está inflamadíssimo. Tem também o Flamengo, que entrou na disputa pela contratação do atacante Caio Jorge. Os caras não estão satisfeitos com apenas o Pedro. Querem também Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025. O cara que fez muitos gols. E fizeram a mesma oferta que o West Ham fez. 30 milhões de euros, 196 milhões de reais. Só que tem um embrógliozinho aí. Qual é o embrólio, Erivan Monteiro? Primeiro que o time do Cruzeiro não tem nenhuma ideia de se desfazer do seu atacante, do seu mais valioso jogador, já nessa janela, inclusive para time brasileiro. E outra, os caras avaliam que o Caio Jorge vale 45 milhões de euros, ou 294 milhões de reais, sem contar que essa oferta do Flamengo é conversa de bastidor, nada oficial chegou. Nada oficial chegou, os caras querem 45 milhões de euros e outra, eles não querem vender o atleta, querem contar com o atleta para 2026, para Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Ou seja, vai ser muito difícil um time brasileiro conseguir tirar Caio Jorge da equipe do Cruzeiro, a não ser que tenha alguma equipe brasileira que esteja disposto, que no momento é só o Flamengo, disposto a pagar 45 milhões de euros. Aí a conversa seria outra. Mas vamos ver como é que fica esse interesse do Flamengo. Tem o Emiliano Martínez, que é pretendido pelo Porto, mas agora ganhou a concorrência do Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos, mas não tem nada acertado, nenhuma oferta concreta. Muitos jogadores do Palmeiras recebendo sondagens. Segundo a imprensa paulista e o Jorge Nicola, muito se falou esses últimos dias do Chelsea, que tinha forte interesse na contratação do Tigrinho, o Vitor Roque, mas a priori Palmeiras não vai liberar o seu atleta, acha que ele pode render muito mais e se valorizar ainda mais para quem sabe em 2026, no final de 26, eles façam uma grande venda do garoto Vitor Roque. Se continuar fazendo gol do jeito que fez dentro do Palmeiras, o cara fez, se eu não me engano, 45 gols juntando todas as competições. Então, Palmeiras conta com o atleta e espera que ele continue fazendo gols e vai se valorizar ainda mais, que a Leila Pereira não é boba nem nada, meus amigos. Então, nada de Vitor Roque sair da equipe do Palmeiras em 2026. Lá na Europa, no Campeonato Italiano, a Internazionale tomou a liderança do Milan ao bater fora de casa a Atalanta por 1-0. O Milan em casa bateu o Verona por 3-0. O Napoli bateu o Cremonese por 2-0. A Juventus bateu o Pisa Calcium por 2-0 e é o quarto colocado. Porém, hoje a Roma pode retomar a quarta posição, que a Juventus tem 32, a Roma tem 30, se ganhar vai a 33 e retoma a quarta posição. Para isso tem que bater o Gênova, que está ali brigando para não descer para a zona de rebaixamento. Como o futebol lá na Itália é feio, difícil e complicado, não tem nada certo de que a Roma vai vencer fácil esse jogo, mas ela precisa vencer para entrar no G4 do Campeonato Italiano. E o Erivan Monteiro, claro, vai ficando por aqui, mas toda novidade que for surgindo ele vai trazer aqui no meu canal no YouTube. Faça parte da família, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e não perca nada do mundo do futebol com o Erivan Monteiro. E não deixe de deixar aquele like gostoso para nós continuar crescendo mais e mais no YouTube.